A Romênia registrou ontem, na terça-feira, a incursão mais profunda de drones russos no seu espaço aéreo desde o início da guerra na Ucrânia. A Romênia é um país da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização que desde 49 tem no artigo 5º da sua fundação o seguinte: um ataque a um país equivale a um ataque a todos. O risco você já infere. É por aí nesse debate entre OTAN, Rússia, etc., que por vezes se utilizou as palavras Terceira Guerra Mundial. Sem querer ser sensacionalista ou escalar a coisa, a gente vai entender o que aconteceu e a gente vai entender também a chamada tática de Grey Zone e o porquê, na minha análise, isso configura uma coisa que não está tão diretamente ligada a conflito, mas há uma coisa que tem mais nuance e mais complexidade no tabuleiro geopolítico. Vamos lá então, eu começo com vocês pelos dados, essa é a nossa apuração a respeito do que aconteceu ontem exatamente, caças da OTAN então sendo designados no curso do que ocorreu. Os fatos são: a Romênia registrou, na terça-feira, a incursão mais profunda de drones russos no seu espaço aéreo desde o início da guerra em larga escala na Ucrânia, desde 2022, porque tem gente que considera o início da guerra mais atrás, lá atrás, em 2014, na invasão da Crimeia. O que aconteceu na sequência foi o envio de aeronaves da OTAN e a avaliação de novas medidas de defesa aérea no leste europeu. 2 drones cruzaram a fronteira pela manhã, uma coisa inédita, entre as 13 violações registradas desde 2022, normalmente era um drone só. Aqui do lado a gente tem uma imagem, então, do Eurofighter, o caça alemão, o tipo de caça alemão que foi acionado. Havia uma patrulha aérea na época acontecendo da OTAN, então caças alemães e romenos foram acionados. O primeiro drone retornou ao território ucraniano, enquanto o segundo drone foi localizado posteriormente no chão em uma área a mais de 100 quilômetros da fronteira. O Ministério da Defesa da Romênia afirmou que os pilotos tiveram autorização para interceptação, mas optaram por não atuar. Eles tiveram a possibilidade de derrubar os drones, acabaram não derrubando, entenderam que o risco ali era maior. Mas em 3 regiões da Romênia, pessoas foram levadas para abrigos antiaéreos. A gente tem aqui fala, então, do ministro da Defesa da Romênia, vamos conferir. A fost găsită o dronă undeva în județul Vaslui, o dronă fără încărcătură, probabil este aceeași dronă pe care au încercat să o dea jos avioanele. S-au ridicat în aer, au avut permisiunea de a angaja. O să discut cu piloții germani care au fost în misiune un pic mai încolo. Muito bem, a gente ouviu então o ministro da Defesa da Romênia falando. Vale a pena a gente destacar que isso não é coisa nova e acontece num contexto que tem precedente. Voltando mais atrás, ainda nesse ano ou ainda anteriormente, a gente vai perceber o seguinte: nos países bálticos, incursões do mesmo tipo. Na Bielorrússia, claro que é um país com proximidade com a Rússia, mas então saiu incursão de drones indo para os países bálticos. Depois, a coisa similar acontecendo na Polônia, onde caças, depois de perto de 20 drones invadirem o espaço aéreo polonês, caças da OTAN foram designados para abater os drones. Foi o primeiro incidente do tipo, onde os caças de fato abateram os drones, esse da Polônia. Então, Lituânia, Polônia, e os drones, claro, tiveram que passar por cima do espaço aéreo da Moldávia. A gente deve ter um mapa aqui que ajuda a gente a entender melhor a situação quanto à Moldávia. É um país que, bom, em primeiro lugar, vamos dar aí o descritivo, é de onde vem o meu bisavô, que veio para o Brasil. Mas raízes familiares à parte, vocês devem ter o mapa aqui do lado. Estamos com ele na tela? Aí está então. Vocês estão vendo à direita do mapa a Ucrânia, à esquerda a Romênia, e esse país no meio é a Moldávia. Ali tem uma região separatista chamada Transnistria, onde há uma guarnição russa. E ali também havia até mapas que foram exibidos pelo Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, no início da invasão à Ucrânia. Basicamente, entre os aliados de Putin se discutia, segundo os mapas que eram mostrados nas reuniões, até uma eventual invasão à Moldávia, passando pela Ucrânia inteira e chegando por ali. E é um dos países onde necessariamente houve o tráfego aéreo de drones russos para que chegassem à Romênia. A partir desse cenário, eu trago isso para um debate mais amplo e para a gente entender um pouco mais do raciocínio por aí. E claro, parte do que a gente sempre tenta fazer aqui no canal é partir da notícia para análise de tal forma a poder oferecer para você um horizonte de consciência mais amplo. Essa é a palavra, e conseguir te dar algo que perfure a superficialidade das notícias e te ajude a ver, como eu sempre digo, o Brasil à luz do mundo, o agora à luz da história. Qual é a história universal, então, que está por baixo da superfície por aí? É interessante a gente pontuar isso a partir do conceito de táticas de Grey Zone, ou zona cinzenta, é a tradução do inglês. Basicamente, quando se fala a respeito de incursões de drone, elas são coisas que têm um custo muito baixo para quem envia a Rússia, mas casos de defesa aérea têm um custo muito alto para quem defende.
países como Polônia e Romênia nesse caso. Ora, um drone para fazer uma incursão ali custa muito pouco, mas uma patrulha aérea de caças da OTAN custa quanto por hora? E quando a gente expande isso para a União Europeia discutindo a construção de um abrigo de drones, a gente começa a ver como rapidamente custos de defesa ganham escala. Isso é o que é chamado o dividendo da paz. Quando você tem menos risco de guerra, você pode gastar mais do orçamento público em questões como bem-estar social. Uma rota que a Europa tomou, se aproveitando do tal dividendo da paz e agora precisa reverter rapidamente se armando. Enquanto isso, fica essa questão do desgaste que é gerado a baixo custo para o agressor, a alto custo para o defensor. A gente pode até voltar lá atrás, já que aqui a gente está falando de história, quando a gente falava da Guerra da Coreia. Aquele era um cenário, lá atrás, no meio do século passado, mal comparando, aonde diz Jung Chan, John Halliday e outros historiadores que os russos ficavam maravilhados com quanto mais durasse a guerra, mais custo se impunha para os Estados Unidos, tratando até os soldados chineses e norte-coreanos que combatiam de forma descartável. Por aí a gente pincela um pouco do que está de relevante por baixo do assunto. Mas isso também tem um quê a mais quando a gente parte dessa análise para análise diplomática momentânea. Isso acontece também em um momento onde se discute a possibilidade de um acordo de paz. Enquanto a gente não cobre os desdobramentos passo a passo aqui no programa e eu aguardo uma questão maior para a gente poder prosseguir e fazer uma análise completa, agora é muitos telefonemas, muita coisa de back and forth, indo e voltando nas discussões. Se a gente fosse cobrir cada uma delas aqui, a gente acabaria não te entregando tanto valor quanto eu acho que é o necessário e o nosso compromisso com você. Mas vale a pena acrescentar que existe a nuance de que enquanto as conversas de paz ocorrem e se busca chegar a um consenso que faça sentido, esses ataques vêm à tona. E é um padrão repetido, tá? Outras vezes onde se falou sobre paz, também houve um aumento de agressão, por vezes com ataque à infraestrutura ucraniana, por vezes com incursões como essas em território de aliados da OTAN. Fica aí o registro do que ocorreu ontem na Europa.